Bom dia, Maria! Bom dia! É com muita alegria que eu recebo você para essa entrevista de Body Talkers falando de Body Talk. Como a gente falou nos bastidores, encerrando esse ciclo de uma playlist, de uma série de entrevistados que vão ser lançados para a jornada Body Talk 21 esse ano. E, além de toda essa introdução, eu apresento vocês Maria Fontes, Body Talker de Brasília, socióloga e antropóloga de formação. Mas, além de toda essa formalidade, uma pessoa que eu admiro de alma, de umbigo. Nós É fizemos recíproco, Nirvana. linda, nós fizemos free fall juntas e acho que a gente desenvolveu uma amizade, um coleguismo, uma admiração que me nutre muito. Bem-vinda, Maria, obrigada por ter topado. Grata, Nirvana. Muito bom estar Eva, aqui com você. Também Eva. admiro muito toda a sua energia de realização, seu olhar para o mundo, para a matriz de Body Talk. Vamos. Obrigada por fazer esse rebolado para a gente encaixar os horários. Eba, foi tudo certo, foi tudo bem. E é isso, a gente vai falar de como o Body Talk chegou na sua vida pessoal e profissional, como é que ela foi permeando o seu fazer, tanto da sua jornada pessoal como do seu trabalho. Conta pra gente. Bom, Body Talk chegou para mim em 2012. Eu estava no processo de divórcio, separação, uma relação um pouco conflituosa e eu estava saindo muito desgastada, pouco, eu não entendia muito, eu sentia um negócio meio... E eu sempre fiz terapia, sempre fui buscadora, não conseguia meditar, eu não conseguia praticar yoga, eu não conseguia ir para terapia, eu estava bem zoada. E com uma criança pequena, um bebê de 2 anos, tendo que cuidar desse bebê, e um dia minha irmã, uma das minhas irmãs, me falou: olha, vai lá nessa pessoa, que é uma pessoa querida aqui de Brasília, uma super terapeuta, que ela faz um negócio que chama Body Talk, e você nem precisa falar. Falei, mas é que eu não sei o que falar, não tenho como narrar o que eu estou sentindo. E eu fui, e numa primeira sessão de Body Talk com a Karine, aqui de Brasília, querida, a gente conversou, eu lembro que ela me perguntava e eu, bem desconexa, assim, falava algumas coisas, mas quando a gente foi para a maca, e ela começou a fazer umas coisas, eu lembro de olho fechado, ficar vendo as linhas, as energias, ficar, sabe quando a gente aperta o olho assim e fica piscando a luzinha? Eu lembro de ficar vendo formas muito bonitas. E ali eu vi fluxo. Ali eu falei: ai, eu tô viva, ai, que bom, tem uma chance, tem uma esperança. Eu levantei da maca, já falando assim: onde que eu estudo isso? E dali a 2 semanas tinha o curso com o Márcio, em Brasília, umas 3 semanas, não lembro exatamente a data, e eu já fiz esse curso, e assim, era a minha cartada final, assim, estava saindo de um casamento, depressiva, falida, era o último dinheiro que eu tinha, eu falei, vou nessa. E foi um encontro, assim, no curso eu não entendi nada, mas eu sabia que tinha algo ali para minha caminhada, eu sabia que eu me sentia bem, apesar de intelectualmente ficar muito perdida, como assim anatomia, fisiologia, mas foi um caminho, fui super acolhida pela IBA, porque eu tinha um tanto de dinheiro e eu decidi, falei, cara, eu vou fazer isso. Escrevi para a IBA, pedi isenção de uma taxa disso, para uma coisa daquilo, quais cursos eu precisava fazer, fui super acompanhada, então eu senti umas boas-vindas, bem recebida, sabe, num processo em que eu estava precisando mesmo de alguém que me desse a mão e caminhasse. Foi uma cura pessoal e acabei encontrando um novo instrumento que com o tempo passou, hoje é o meu carro-chefe de trabalho, né. Sim, sim. E Maria, é bonito ouvir como você pressentiu que algo estava ali e que, embora intelectualmente houvesse esse movimento do que e como isso se constrói, Aham. algo estava ali. O que estava ali, né? Já se passado, me ajuda, 11 anos. Então, não, enfim, desde Não, 9 2012, anos. 9 anos, obrigada. Então, o que estava ali? Como é que é esse estava ali para você hoje? Hoje eu chamo uma centelha de alma. Hoje eu chamo um lugar, assim, que lá nos fundos do poço, da lama emocional que eu estava, acendeu, assim, aquelas centelhas e um cisco que eu me reconheci. "Nossa, isso aqui tem a ver comigo". Uhum. Isso fala com um lugar profundo em mim, é um lugar em que eu me reconheço, um lugar em que eu sou saudável, um lugar em que eu consigo me expressar, um lugar que eu
que eu tenho instrumentos, porque as pessoas, quando vêm para uma primeira sessão de Body Talk, é muito comum me falarem assim, pelo menos para mim, alguns colegas já me falaram isso também: olha, eu não entendi nada do que você falou. Porque é uma linguagem muito própria, né? Naquela sessão, eu entendi tudo que a Karine queria me dizer. Não a técnica que ela estava usando, a química do corpo, nada muito específico, mas eu entendi o que ela queria me dizer. Essa ressonância com a linguagem, num lugar que eu estava tão confusa, perdida, não conseguindo expressar esse lugar que eu estava, foi assim, um oásis, né, uma ilha no meio do oceano ali, de muito tempo nadando e cansada, né? Sim. Você tem, perdão, você tem uma característica muito própria da sua expressão, do seu trabalho. Então, para eu que te conheço, você vem do universo do yoga, então você tem uma apropriação do corpo muito forte. Será que o que você está contando para a gente agora não é mesmo esse aprendizado das várias expressões, né? Porque, por exemplo, nisso que você está falando, eu não conseguia expressar o que eu estava vivendo, tinha uma confusão, pelo meu contexto de vida pessoal, e o que eu aprendi ali naquele curso de fundamentos, intelectualmente também tinha uma certa Confusão. confusão, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita clareza do que você sentia, do que ressoava em você, como você comenta agora, né? Será que essa sua experiência com o corpo também te ajudou a entender essas várias expressões que a gente tem dentro da gente, às vezes narrada, às vezes intelectualizada, às vezes do coração, às vezes da base do quadril e coisa e tal? Olha, sem dúvida, a gente é aquilo que a gente viveu e que a gente vive, né, o que a gente está praticando na nossa vida. E, sem dúvida, a minha conexão com o corpo, me auxiliou a não esquecer esse centro, essa centelha ali que representou aquele lugar de: "Nossa, isso aqui tem alguma coisa para me dizer". Mas não acho que isso é privilégio meu com o trabalho de corpo. Porque já Uhum. vi acontecer em consultório, tem uma história muito incrível de um senhorzinho que vinha, porque, não sei, tem, sei lá, uns 5 anos atrás, ele vinha para o meu consultório, ele chegava todo técnico, trabalhava com coisas de informática, bem técnico e conservador, e assim, um lugar, né, assim, de uma presença, chegava com o chapeuzinho, tirava o chapeuzinho, botava ali no sofá e tal. E a gente conversava de coisas completamente diferentes de Body Talk. Ele ia para a maca, eu fazia sessão, falava poucas coisas para ele, porque ele me falava: "Isso, eu não entendo nada do que você me diz. Isso não faz muito sentido para mim". Mas terminava a sessão, ele sentava na maca, falava: "Menina, você sabe que eu não acredito em nada disso, isso que você fala eu não entendo, mas quando é que eu volto? Quando é a minha próxima sessão?". Né, então tem um lugar, assim, que mesmo ele sendo da TI, mesmo ele sendo de outra geração, mesmo não tendo uma linguagem que faz sentido para ele, a minha sensação ao trabalhar com ele, a gente fez um trabalho, quase 1 ano, assim, ele recebendo sessões periódicas mesmo, constantemente, de que tinha algo que comunicava com ele não sabia dar nome, ele não sabia, revelar de uma maneira como eu estou falando na minha alma, mas tinha algo que dava um link ali para ele, né. Sim. Então, sim, eu acho que trabalho de corpo na minha história me traz esse lugar, mas na história de cada um vai reverberar de uma maneira e cada um dá um nome, né. Eu Sim. acho que é uma coisa, assim, essencial ter um trabalho de corpo prévio para sintonizar e conhecer, sabe. Sim, sim, Eu tenho algumas pessoas. Aham. Fala. é uma boa advertência, por assim dizer, porque eu, de fato, acho que existe um entendimento comum quando a gente fala do body talk, quando a gente traduz de forma muito ligeira essa palavra ou essa expressão, essa conjunção de palavras em inglês, porque a gente associaria rápido que o corpo fala e que é um trabalho de corpo. Então, muito legal você advertir que existem várias formas do corpo existir como corpo, inclusive quando ele não precisa
necessariamente fazer essa codificação para uma narrativa clara e transparente, ou para uma ressonância da alma e coisa e tal. É uma ótima colocação, né? E ao mesmo tempo, que outros exemplos você pode trazer para a gente de como essa ressonância dessa centelha que desde lá te despertou se configura no seu consultório, se mostra na sua prática e experiência clínica, como o Body Talk ressoa nas pessoas? Olha, uma coisa bem clássica, assim, é alguém que vem fazer, e daqui a pouco o consultório está cheio de pessoas da rede daquela pessoa. A pessoa não sabe falar o que que é, olha, manda uma mensagem: "Olha, eu não sei o que que é o Body Talk, então mandei o seu contato, tudo bem eu passar o seu contato para outra pessoa e para outra pessoa?" E você explica para essas pessoas, porque está todo mundo me perguntando o que que eu estou fazendo, o que que eu tenho, que eu estou bem, que eu saí daquele processo, que eu estou encarando aquilo outro que eu era difícil para mim de uma maneira diferente. Então é comum quando alguém capta essa chavezinha, assim, pessoal com o Body Talk, é comum essa pessoa espalhar para sua rede, para sua família. Quando eu vejo, eu estou atendendo marido, mãe, pai, sogro, sogra, filho, sobrinho, irmã, cunhada, de uma mesma rede, né. E aí, para algumas pessoas dessa mesma rede, vai fazer sentido, talvez não tanto quanto para aquela pessoa, tipo, que fica no vórtex, né, fica no epicentro desse movimento. Algumas não faz muito sentido para elas, aí vai, né, vai ficando mais, rara a presença com o Body Talk, mas algumas pessoas têm essa capacidade de quando toca, começa a fazer como uma ondinha mesmo, né, vai dissipando aquilo, e isso para mim é quando toca nesse lugar de alma, sabe, toca nesse lugar essencial, que a pessoa nem sabe dar nome e quer aquilo divulgado, que é aquilo nos seus amados, né, nas pessoas que lhe importam também, né. Isso é uma Sim. coisa bem preciosa. E aquelas coisas meio você me convidou para escrever a crônica, né, eu fiquei escolhendo qual coisa eu vou contar e entrei em contato com uma cliente muito antiga, ela tem uma história linda. Sabe essas coisas de diagnóstico congelante? E a pessoa chega assim: "Olha, eu tenho isso, eu preciso aprender a lidar com isso, já desisti de me curar, é isso mesmo, só preciso ficar bem com isso". E Sim. depois de um tempo a pessoa simplesmente está vivendo coisas que aquele diagnóstico não poderiam deixar ela viver, sabe. Então Sim. tem algumas situações e muito numa natureza, assim, de tão orgânico aquilo fazer sentido para o sistema, e aqui quando a gente falou de corpo, né, dessa coisa de ter uma trajetória de corpo, todo mundo tem uma trajetória de corpo, afinal de contas, a gente só se constitui ser humano porque a gente está nesse corpo, né, assim que a gente Sim. se relaciona. E essas trajetórias que são múltiplas, assim, são cada um com a sua história, tá ali esse contato essencial. Qual camada o Body Talk vai tocar e como aquilo vai ser lido é muito pessoal, né, mas essa organicidade, a palavra que eu uso bastante para descrever o Body Talk é uma gentileza, assim, de devagarinho organizando, devagarinho tornando as coisas num fluxo saudável, né. Tem Sim. uma outra história de uma cliente, assim, de pode falar. Sim, sim, adorarei ouvir, diga. Traz sim. É uma cliente com insônia crônica. E aí a gente foi fazendo sessões, fazendo aí isso lá na terceira ou quarta sessão, falei: "Certo, e como que tá o seu processo com a insônia?". E aí essa pessoa fez assim: "Gente, eu tinha insônia, eu não percebi, eu tô dormindo super bem, já tem um tempo que eu durmo bem, eu esqueci". É uma organização tão pronta, tão interna, que não necessariamente uma mudança drástica da coisa. De repente, o corpo se organizou para dormir melhor, se organizou para uma história pessoal minha, eu sempre dirigi muito, eu moro, num sítio longe de Brasília e meu consultório em Brasília. Então eu dirigia muito, como 150 quilômetros cada vez que eu ia trabalhar. E eu era muito agressiva no trânsito, assim: "Ai, sai da frente", uma coisa assim de uma impaciência misturada com pressa, misturada com raiva, misturada com agonia de estar dirigindo tanto tempo.
E eu me lembro o dia que eu estava na autopista ali da Estrutural, quem conhece Brasília, uma pista rápida e liga 2 cidades. Eu tô ali dirigindo e de repente alguém atrás de mim me dá farol alto, assim, me joga aquela energia de agonia, eu: "Ai, desculpa", e saí da pista para a pessoa passar. Na hora que eu fiz esse movimento eu falei: "O que aconteceu comigo? Como assim? Como assim eu não xinguei essa pessoa de: 'Olha, tá me apressando, eu também tô com pressa'". Aham, aham, Então tem esses aham. movimentos, assim, desse lugar humano de ter um corpo que existem tantas camadinhas, tantas nuances de como a gente se reconhece, se organiza, se entende, se não pode não trazer uma linguagem muito cognitiva, clara, intelectual, né, desse cartesiano das explicações, mas de repente sentir que algo faz sentido, e é de fato isso, reconhecer que eu estou dormindo bem, que aquele diagnóstico não está me pressionando tanto, que nossa, eu estou dirigindo de uma maneira muito mais tranquila, e isso nunca nem foi agenda para minha terapeuta de Body Talk. Uhum. Sabe, então essa organização, assim, dessas camadas, assim, ela só acontece aqui, nesse corpo, né. Sim, E sim, esse lugar que é meio inarrável, que a gente tem uma certa dificuldade de expressar ele, é o que eu chamei de centelha, sabe, essa sim. conexão com esse algo que não é uma coisa que nome que eu vou dar isso? Para mim, eu chamo de centelha divina, de alma, da minha essência, porque faz sentido para o Sim, meu vocabulário, mas pode ser a sim, consciência, pode ser, né, sim. todo Pode ser a repertório de sabedoria, cada um. exato, pode ser a sabedoria inata da qual a gente tanto, né, elabora para Isso. justamente sustentar todas essas gentilezas e esses movimentos que são tão sutis e ao mesmo tempo tão visíveis, né? São perceptíveis à medida que vão sendo tocados, revelados ou até percebidos, né, pelo paciente ou pelo terapeuta. Mas é linda essa percepção de que uma centelha leva a um corpo que todos temos e leva a expressões possíveis de você. E eu queria muito que você me contasse um pouco também como é que tudo isso está relacionado à sua paixão pelo free fall. Você tem um artigo muito bonito no Escuta, onde você traz, né, percepções tão verdadeiras, tão vivenciadas do free fall, e a sua parceria com a Miriam Machado, uma terapeuta tão querida, uma instrutora por nós tão admirada, e que traz a arte da permissão aí nessa experiência online nos últimos tempos. Conta para as pessoas um pouquinho o que é o free fall, como é a arte da permissão. Tá, então, vou começar falando do free fall, falando desse lugar do trabalho de grupo. Essa formação socióloga, antropóloga, depois meu mestrado em psicologia comunitária, então a minha atuação sempre foi em grupo. Então eu trabalhei no início da minha vida profissional com comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, campesinos, uma diversidade de grupos nessa tentativa de organizar a expressão do coletivo. Dado o momento, eu percebi que para aquele coletivo funcionar, e eu estou falando isso aos 23 anos, 24 anos, como é que eu percebo, como é que eu vou fazer, quais são os instrumentos? A antropologia e a sociologia são muito de observação, são muito de criação de aplicação de um campo mais intelectual, teórico, né? Fui estudar psicologia comunitária, ainda não me dava instrumentos claros, e na minha percepção pessoal, foi quando eu me tornei uma assídua frequentadora do tapetinho de ioga e entendi que ali era o lugar que eu precisava me organizar para estar no meu trabalho de coletivo, para estar nos grupos a qual eu pertencia. Aquilo foi me clareando que para os grupos estarem saudáveis, o indivíduo precisava estar saudável. Então, os instrumentos que eu tinha era de acesso direto ao grupo, e eu percebi que eu precisava de coisas para o indivíduo. Na caminhada, eu fui muito mais professora de ioga, fui caminhando pela parte do corpo, fazendo consultorias mais pessoalizadas, até encontrar o Body Talk, que me deu esse conteúdo de acessar o indivíduo, auxiliar aquele indivíduo a organizar o fluxo interno, pessoal, na sua casa, na sua morada primeira, para então estar no grupo. Com o tempo de prática de consultório, eu comecei a sentir falta de novo do grupo. Sim.
Aí, quando eu ouvi que dentro do Body Talk tinha os processos de grupo, que era chamado Free Fall, primeiro, assim, falou que era em grupo, eu falei, eu vou ter que ir ver o que que é, né? Eu tenho que entender o que que é Sim. isso. Quando falou que era o Free Fall, que era um processo terapêutico em grupo, como era a metodologia, essa metodologia do despir-se, literalmente, né? De estar disposto a mostrar aquilo que eu já organizei como indivíduo, ou o que eu tenho para organizar enquanto indivíduo em um grupo. Isso foi, assim, a revelação, foi a manifestação desse campo que eu intuía que é esse casamento entre o coletivo, entre o grupo, entre o grande, com o indivíduo, com o uno, né. E, assim, o método Free Fall, assim, essa didática da Miriam, esse lugar do Free Fall, a princípio, é o símbolo é aquele bonequinho em queda livre, né, Free Fall é queda livre, e para quem nunca ouviu falar, Free Fall é dentro do Body Talk, um dos campos das ciências da vida para a gente se trabalhar, e a manifestação é a gente se trabalhar realmente despindo o corpo. Sim. Quando eu vi aquele bonequinho, eu estava num curso, se eu não me engano, Matrizes, com a Janet, e alguém levou, tentando trazer o Free Fall para o Brasil, levou um flyer. Quando eu vi aquele bonequinho, eu tenho ele até hoje aqui nos meus cadernos, eu achei outro dia, eu desenhei um coração amparando aquele bonequinho no ar. Ele está em queda livre, e eu desenhei um coração um pouco assim como o paraquedas daquele corpo em queda livre. Olha, tô E toda nesse arrepiada. primeiro Pois é, e nesse primeiro Free Fall, que foi quando a gente se conheceu e fizemos essa trajetória juntas, e que foi marcante, né, a abertura do Free Fall aqui no Brasil, aquela turma, eu reconheci esse amor, essa amorosidade, esse coração, aparador, não tem uma palavra, mas esse macio que esse coração ali embaixo da nossa queda, eu reconheci isso na Miriam. Na forma dela, na didática dela, na como ela apresenta, no momento em que ela é mais firme, no momento em que ela é acolhedora, no momento em que ela não abre espaço. Então essa a dinâmica que ela conduz dentro do Free Fall foi reveladora para mim desse lugar amoroso que o Body Talk constrói no uno e disponibiliza no grupo. Sim. E ali começou, assim, uma grande parceria, e a gente tem muitas sintonias emocionantes, né, assim, lembrar É. dessa turma, desse lugar, dessa É. abertura que aconteceu ali. Sim. Tem essa esfera mágica mesmo das coisas que a gente não consegue explicar, tem muitas coisas que eu não consigo explicar, assim, mas tem algumas coincidências do tipo, ela faz aniversário num dia e eu faço no outro. Então a gente, né, assim, o nome dela, a gente tem naquele grupo ali, a gente começou uma brincadeira e Maria e Miriam em hebraico, então que na verdade o nome dela era Maria ou o meu era Miriam, umas coisas assim, aí que eu tinha um namorado que me chamava de Miriam porque ele era israelita. Então tem algumas coisinhas assim que a gente na brincadeira foi construindo uma amizade, né, uma proximidade. E Sim. pronto, eu sou entusiasta do Free Fall, então eu participei acho que de todas, talvez não de todas as turmas, acho que não fiz uma ou duas turmas aqui no Brasil, mas desde essa primeira turma virou o meu lugar de me checar, uma vez ao ano, né, como acabou sendo assim ao longo dos anos, no máximo duas, o Free Fall aqui no Brasil, de me checar, como que eu estava nesse meu processo pessoal, que o Body Talk vai me organizando durante o ano, como é que deixa eu me despir, me checar como é que eu tô, Seu ver como é que check-up, é isso. literalmente. É, esse check-up do caminho, né, do Sim. desenvolvimento pessoal, né. Sim. E aí Então foi surgiu a arte da permissão, conta um pouquinho também para as pessoas. tá, tá, então, a arte da permissão, na verdade, antes disso, eu assumi foi muito demorado para mim, eu tenho uma coisa, sou moderninha, eu sou despojada, eu vou para o free fall, mas eu tenho uma coisa muito, roots, eu moro na roça, um galinheiro, então eu tenho ali o meu pezinho Chico Bento, e eu demorei muito tempo em conseguir, não é assumir eu assumi desde o início, mas revelar
que o free fall era o meu caminho espiritual dentro do Body Talk e que, de fato, eu me interessava em ser instrutora de free fall. Sim. E quando eu consegui declarar isso e falar, Miriam, é isso, o que você acha? Ela, estava esperando, né? Não podia eu te falar isso. Ai, que lindo! Mas ótimo, que bom. Quando a gente começou a desenhar como podia ser, que aí foi 2019, ela estava fazendo o último, ela ia fazer a condução do primeiro Free Fall 3 dela, ia estar o Johnny e tal, e ela me convidou para ir, e aquilo seria assim, mexeu todos os meus lugares, mas foi quando teve uma virada na minha vida de relacionamento pessoal, mudança de casa, eu não consegui ir, e na sequência entramos em pandemia. E ficou aquele lugar suspenso no ar. E eu já falando com ela, como que eu precisava, qual material estudar, qual seria o caminho de me tornar essa instrutora e tal, já que eu não ia poder ir lá para fazer o Free Fall 3 com ela. E aí ela me trouxe essa informação de que ela falou com o John. John, então, estou querendo fazer Free Fall online, e que ele respondeu, não. Free Fall, não. E, enfim, para quem impulsa essa pegada de ensino, vazou, né? Assim, meio não tem por aqui, mas é algo que é pulsante, como a gente falava antes, né? Muladhara, é base da organização, é a base da organização da vida no corpo, né? Então, extravasou. Vamos fazer alguma coisa? Vamos ativar, então, os grupos de estudos? Vamos... Então, a gente começou a pensar coisas que a gente poderia manter a energia free fall ativa, tanto nos grupos, como para esse meu interesse em, de fato, me tornar instrutora. E para quem conhece esse legado, assim, e Body Talk, de novo, tem isso, né? Eu me identifico muito com isso, que é moderninho, é quântico, né, toda uma linguagem das coisas mais, das pesquisas mais avançadas, mas tem um lugar muito lindo que é a transmissão do saber. Essa transmissão de um instrutor para o outro. Então, para a Miriam, também é muito interessante que haja um instrutor de Free Fall 1, para ela poder se dedicar a construir, ajudando essa base energética da matriz do Free Fall no Brasil, né, para continuar tendo, enfim, reverberação para ter Free Fall 2, Free Fall 3, né, e ela poder se focar nisso, né. Sim. E aí a gente conversando, estudando possibilidades disso, possibilidades daquilo, ela trouxe os estudos pessoais dela, e a gente tem essa outra sintonia que é yoga, ela é praticante de yoga há 40 anos, medita, me acompanha nos meus processos de yoga, nos processos de corpo com o yoga. E aí a gente foi alinhando uma linguagem, e aí ela trouxe, não é nem a metodologia, mas a dinâmica, as formas de dinâmica da escola do consentimento, que são coisas que ela tem estudado na pessoalidade dela. E fez muito sentido quando a gente foi desenhar uma didática para o online, né? Então tá, então a gente não vai estar lá, a gente não vai pegar no corpo da pessoa, não tem como a gente ajudar aquele corpo a se expressar, ficar ali e sustentar o que está despido, mas como que a gente pode continuar uma dinâmica da pessoa se reconhecer os seus gatilhos diante do outro? Sim. E a gente foi montando algumas dinâmicas e algumas temáticas para trabalhar, e foi assim que nasceu a arte da permissão. Muito Está lindo. ainda em crescimento, foi uma sementinha, a gente fez dois módulos. Sim. Estamos começando a pensar o Arte 2, né, para quem já fez o 1. Opa, fechou seu áudio por algum motivo, Maria? Isso. Voltei? Sim. Pensando o Arte 2, para quem fez o Arte da Permissão 1. Que é a continuidade de se ver quais são os gatilhos, quais são os conteúdos pessoais diante do outro. Sim. E não é só o meu conteúdo, eu comigo mesma, é essa dinâmica, eu e o outro, eu e o grupo, eu e o coletivo. Sim. Então, a arte da permissão, ele nutre esse lugar de manter como uma sanga, como um grupo que se espelha, que se engatilha, que se revela, e cada um vai olhando para o seu conteúdo pessoal. Que lindo, que lindo. É um prazer ouvir essa história e que fica aqui
historizada, gravada, É. revelada, é muito importante isso. Eu queria muito convidar a gente a encerrar essa entrevista, Maria, conversando com você, até por a gente ter feito parte da primeira turma, como foi importante o Free Fall para o Brasil, né? Como tudo isso que você acabou de dizer, que é a dinâmica de si, do seu próprio check-up, inclusive como pessoa e terapeuta, realizando o Free Fall todos os anos e agora empreendendo esse tornar-se instrutora e sedimentar essa matriz do Free Fall no Brasil, também com a sua presença, com a sua força, com o seu chakra base. Como foi importante isso quando a gente espelha em todas as camadas do coletivo, né? Em todos os grupos de Free Fall que a Miriam formou e constituiu ao longo dos anos aqui no Brasil, depois todos esses terapeutas fazendo comunidades com os seus terapeutas, com os seus projetos, quer dizer, a gente foi se despindo, a gente foi se encorajando, a gente foi se recolocando. Queria muito que você comentasse isso para a gente finalizar a pesquisa, a entrevista, olha a pesquisa, a entrevista. Como você sente que foi que o Free Fall está reverberando no Body Talk no Brasil? Mi, eu acho que é exatamente isso que você colocou. Meu complemento seria que é como se tivesse... Sabe quando está uma construção, né? Estão construindo uma casa, uma escola, e tem ali sempre aquele departamento, aquele pedaço da construção que fica em obras. Não, precisa acontecer, não, aquilo vai ter um espaço, não, aquilo a gente vai fazer isso, aquilo, mas nunca a finalização da obra se completa naquele cômodo, né? E o sistema Body Talk é amplo e ele precisa não só aqui do nosso protocolo e dos cursos desse protocolo, mas a gente precisa das ciências da vida, né? Que são esse lugar em que os terapeutas conseguem se aprofundar, se olhar, ir nos seus processos pessoais para além desse lugar consultório, né? Enfim, eu senti como se a nave Body Talk pousou inteira no Brasil, sabe? Sim. Tinha esse cômodo que estava em reforma, e a reforma nunca chegava a hora dela. Eu sinto que completou a chegada, e quando chega, quando nasce tudo, a gente vê a potência mais claramente. Fica tudo disponível, né? Então, eu sei se eu precisar do breakthrough, eu tenho aquela pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa. Se eu precisar do Free Fall, tem aquela pessoa, aquele grupo, aquele outro grupo, né? O Mindscape tem esse, esse e esse. Então, ficou disponível aonde a gente buscar todo o conjunto do Body Talk System, que não é só o protocolo de navegação dentro do consultório, é mesmo essa matriz de um caminho de desenvolvimento pessoal. Sim. E acho, sim, que quando isso se assenta, quando isso pousa por completo, né? E quem esteve nessa turma que abriu, a gente sabe que foi mesmo a turbina que mexeu ali, né? E as coisas que aconteceram ali, pós ali. E talvez por isso a gente ficou tão vinculado, tão próximos uns dos outros para sustentar essa chegada, né? Desse último pezinho da nave que precisava pousar. Senão a nave fica pousadinha, assim, meio pesando em outras partes, né? Quando ela bota todo o pezinho no chão, tem esse lugar de uma estabilidade, as pessoas, né, têm o que podem se mover melhor dentro desse... Estou usando a metáfora da nave, né, mas não tem uma coisa que fica ali pesado, sustentado só num ponto ou no outro ponto, né? Tá tudo, fica tudo disponível. Sim. E essa inteireza, esse é o corpo do Body Talk, né? E aí o corpo dele fica todo presente, né? Sim. E acho que sim, como uma reverberação do macro para o micro, isso também reverbera nas nossas individualidades, no nosso consultório, nos nossos clientes, esse lugar mais completo, esse olhar mais completo que todo o sistema, né, constrói para a gente. Porque Body Talk não é só o tapping, né, do córtex ou das técnicas específicas, ele de fato é um caminho de desenvolvimento, de desarrollo humano, né? Desarrollo é desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano. Sim, sim. E acho que isso que ficou disponível com mais clareza, mais distribuído, mais inteiro para a gente. Sim, e é uma honra, é um prazer. Eu vou aproveitar essa sua resposta, esse seu complemento tão bonito e a sua disponibilidade e clareza de nos presentear com
com essa força de trabalho e de pessoa que você tem, quando você olha para o indivíduo e para o coletivo, quando você contou para a gente nessa entrevista todo esse coletivo que se presenteia, que se presentifica no seu corpo, enfim, todo esse movimento de coletivo, para aproveitar para agradecer, por exemplo, a Célia Barbosa, que foi a primeira coordenadora que trouxe Free Fall para o Brasil, a própria Miriam, que tem se mostrado sempre tão brasileira, americana brasileira. É curioso como ela lida com essa identidade de uma maneira tão brilhante, né? Ela é do mundo, ao mesmo tempo ela é da matriz brasileira, sim, ao mesmo tempo ela é da matriz internacional, sim, quer dizer, ela nos também presenteia com e essa... às vezes ela não sabe a palavra em português, às vezes ela não sabe inglês. Exato, exato. Então é muito bonito a gente agradecer, né, aos nossos mestres e você também poder ser para nós essa mestre da paixão, essa mestre do chakra básico, essa mestre que nos deleita, né, com esse coletivo a partir de você. Muito obrigada por inspirar tantos terapeutas como eu, como tantos colegas. Obrigada pelo seu grupo de estudos, obrigada por essa entrevista. Obrigada, Nirvana. Tem muita gente, né, para a gente agradecer aí. Exato, Pessoas exato. que... Tem algumas pessoas que eu sei que existem que eu nem conheci, mas eu sei, outro dia alguém mencionou alguém de São Paulo que eu não conhecia. Eu falei, nossa, então ainda tem essa pessoa, essas ramificações. São muitas Exato. pessoas, essa tradição do Body Talk, de quem vem antes, que passa para depois, essa sustentação do campo por tanto tempo, é muito especial. Eu também estou Sim, muito grata sim. Então aqui a a gente todo faz mundo que essa... eu nem conheço o nome. Exato, a gente faz essa grande homenagem, nós duas. E eu a você. Muito obrigada por essa entrevista, Maria. Obrigada, Nirvana. Um beijo. Um beijo, até a próxima.